Existem lugares no mundo que desafiam tudo o que sabemos sobre história. Construções antigas que não deveriam existir com a tecnologia da época. Pedras cortadas com precisão impossível. Estruturas que pesam centenas de toneladas, movidas sem máquinas modernas. Hoje, vamos conhecer 30 construções que fazem cientistas do mundo todo coçarem a cabeça. Prepare-se para questionar tudo que você pensava saber sobre o passado da humanidade. No meio da planície inglesa, um círculo de pedras de 50 toneladas cada uma desafia nossa lógica há 4.000 anos. As pedras maiores vieram de uma pedreira a 32 quilômetros de distância, mas as menores percorreram 240 quilômetros desde o país de Gales. Sem guindastes, sem caminhões, apenas força humana. O monumento se alinha perfeitamente com o solstício de verão e pode prever eclipses. Em 2021, arqueólogos descobriram evidências de um círculo ainda maior enterrado nas proximidades. Ossos cremados de pessoas que viajaram centenas de quilômetros apenas para serem enterradas aqui foram encontrados no local. Por que nossos ancestrais investiram tanto esforço em algo que ainda não conseguimos explicar completamente? O planejamento durou gerações inteiras, sugerindo uma sociedade muito mais organizada do que imaginávamos para a época neolítica. A Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo por 3.800 anos, construída com 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesa entre 2 e 15 toneladas e alguns chegam a 80 toneladas. A precisão é assustadora. A base tem apenas 2 centímetros de diferença entre os lados. Os cantos estão alinhados perfeitamente com os pontos cardeais, com um erro de apenas 3 minutos de arco. Em 2017, cientistas descobriram vazios internos usando raios cósmicos, revelando câmaras secretas ainda inexploradas. Como os egípcios de 4.500 anos atrás cortaram, transportaram e posicionaram milhões de blocos com tal perfeição? E por que construíram algo tão complexo apenas para enterrar um faraó? A engenharia supera muitas construções modernas em termos de precisão e durabilidade, resistindo a terremotos e erosão por milênios. A 2.430 metros de altitude, no topo de uma montanha íngreme, os incas construíram uma cidade completa, sem usar uma única roda ou animal de carga. As pedras se encaixam com perfeição milimétrica, sem argamassa, resistindo a terremotos há 500 anos. Algumas pedras pesam mais de 50 toneladas e foram transportadas montanha acima por trilhas estreitas. O sistema de drenagem ainda funciona perfeitamente, impedindo que as chuvas destruam a estrutura. A cidade foi abandonada misteriosamente após apenas 100 anos de uso. Arqueólogos encontraram evidências de que os incas moldavam as pedras usando plantas ácidas para dissolver a rocha. Mas isso ainda não explica como transportaram blocos gigantes por terrenos impossíveis. A cidade abrigava cerca de 1.000 pessoas e tinha função astronômica, com estruturas alinhadas com eventos celestiais importantes para a cultura inca. No meio do Oceano Pacífico, a 3.700 quilômetros do continente mais próximo, uma civilização isolada esculpiu 887 estátuas gigantes. A maior mede 10 metros e pesa 82 toneladas. Foram esculpidas na pedreira de Hano-Haraku e depois transportadas até 18 quilômetros de distância. Em 2012, arqueólogos descobriram que as estátuas têm corpos enterrados, algumas com mais de 12 metros de altura total. Experimentos modernos tentaram replicar o transporte usando cordas e balanço, mas ainda não explicam totalmente como moveram centenas de estátuas. A ilha tinha apenas 15.000 habitantes no auge da civilização. Por que dedicaram tantos recursos para criar essas sentinelas de pedra? E por que pararam abruptamente? Análises revelaram que cada estátua foi posicionada estrategicamente, algumas olhando para o mar e outras para o interior da ilha, seguindo um padrão que ainda não entendemos totalmente. Em 1901, mergulhadores encontraram um naufrágio grego com mais de 2.000 anos contendo o que parecia sucata de bronze. Apenas em 1959 descobriram que era um computador analógico complexo com mais de 80 engrenagens de bronze. O mecanismo previa eclipses, posições planetárias e ciclos olímpicos com precisão impressionante. Raio-X revelaram inscrições com instruções de uso, como um manual técnico antigo. A tecnologia era equivalente aos primeiros relógios mecânicos europeus, mas foi criada 1.300 anos antes. Cientistas gastaram décadas para entender completamente seu funcionamento. Como os gregos antigos desenvolveram conhecimento tão avançado? E quantos outros dispositivos similares existiram e se perderam na história? O dispositivo sugere que a ciência antiga era muito mais sofisticada do que livros de história nos contam, questionando nossa visão sobre a evolução tecnológica linear da humanidade. No Vale de Bekaa, no Líbano, encontram-se as maiores pedras talhadas já utilizadas nas construções humanas.
A Pedra do Sul pesa impressionantes 1.000 toneladas, enquanto outras 3 pedras da base do Templo de Júpiter pesam 800 toneladas cada uma. Para ter uma dimensão, isso equivale ao peso de 160 elefantes adultos empilhados. O mais perturbador é que essas pedras foram cortadas com precisão milimétrica e encaixadas perfeitamente sem argamassa. A pedreira fica a apenas 800 metros do templo, mas mesmo assim, o transporte dessas massas rochosas seria um desafio para equipamentos modernos. Os romanos construíram sobre fundações muito antigas, possivelmente fenícias ou mesmo pré-históricas. Algumas pedras têm marcas de ferramentas que não correspondem a nenhuma tecnologia romana conhecida. Em 2014, arqueólogos descobriram uma quarta pedra ainda maior, com 1.650 toneladas, parcialmente enterrada na pedreira. Como civilizações antigas moveram e posicionaram essas pedras gigantes permanece um dos maiores enigmas da arqueologia. Escavado apenas 5% do sítio, Göbekli Tepe já revolucionou nossa compreensão da história humana. Construído há 11.500 anos por caçadores-coletores, antecede Stonehenge em 6.000 anos. O complexo possui círculos de pilares de calcário de até 6 metros de altura e 20 toneladas cada, decorados com esculturas detalhadas de animais. Mais de 200 pilares já foram identificados com um radar penetrante. O mistério maior: como sociedades nômades, que supostamente não tinham agricultura nem cidades, conseguiram organizar a construção de algo tão elaborado? Evidências sugerem que o projeto durou séculos e envolveu centenas de trabalhadores especializados. A qualidade artística das esculturas rivalizava com obras muito posteriores. Por volta de 8.000 a.C., todo o complexo foi deliberadamente enterrado com toneladas de terra em pedras. Por quê? Klaus Schmidt, arqueólogo alemão que liderou as escavações, acreditava que Göbekli Tepe foi o berço da civilização, o local onde a humanidade inventou a agricultura para sustentar os trabalhadores do templo. Uma descoberta que reescreve completamente os livros de história. Chamada de Veneza do Pacífico, Namdal é uma cidade construída inteiramente sobre recifes de coral na lagoa de Temboin. Entre os séculos 13 e 17, construtores desconhecidos empilharam mais de 250.000 toneladas de basalto prismático para criar 92 ilhas artificiais conectadas por canais. Os blocos de basalto pesam entre 5 e 50 toneladas cada, alguns medindo até 8 metros de comprimento. A rocha vulcânica veio de pedreiras na ilha principal, a vários quilômetros de distância. Como transportaram essas pedras através da água e depois as empilharam com precisão sobre recifes instáveis? Não existem registros escritos sobre os construtores ou métodos utilizados. Lendas locais falam de pedras que voavam até o local por magia. A cidade foi abandonada por volta de 1628, quando chegaram os primeiros europeus. Mergulhadores modernos descobriram que as fundações se estendem muito abaixo do nível do mar, sugerindo construção durante um período de nível marino mais baixo. A engenharia hidráulica do local é tão sofisticada que os canais ainda funcionam perfeitamente, criando correntes que impedem o assoaramento natural. A 4.000 metros de altitude, nos altiplanos bolivianos, Pumapunku desafia nossa compreensão sobre tecnologia antiga. As ruínas contêm blocos de andesita e arenito, cortados com precisão que rivaliza com máquinas modernas de corte a laser. Os blocos têm encaixes complexos, chanfros perfeitos e superfícies polidas como espelhos. Alguns pesam mais de 130 toneladas e foram transportados da pedreira de Copacabana a 90 quilômetros de distância, atravessando o lago de Titicaca. A precisão dos cortes é assustadora, tolerâncias de menos de 1 milímetro entre peças que se encaixam perfeitamente. Os blocos têm formas geométricas complexas que exigiriam planejamento 3D avançado. Não há marcas de ferramentas conhecidas nas pedras. A datação por carbono 14 sugere construção por volta de 536 d.C., mas outras evidências apontam para idades muito maiores. O local foi encontrado em estado de destruição, com blocos espalhados, como se uma força tremenda os tivesse desarranjado.
Engenheiros modernos admitem que seria difícil replicar tal precisão mesmo com tecnologia atual, especialmente na extrema altitude onde o oxigênio é escasso. Mais antigo que Stonehenge e as pirâmides, Newgrange foi construído há 5.200 anos, como um túmulo de passagem neolítico. A estrutura circular de 80 metros de diâmetro contém uma câmara interna acessível por uma passagem de 19 metros. O mais extraordinário acontece apenas uma vez por ano, no solstício de inverno, 21 de dezembro. Um raio de luz solar penetra por uma abertura especial chamada caixa do teto e ilumina perfeitamente a câmara funerária por exatos 17 minutos. A precisão astronômica é impressionante. O alinhamento funciona há mais de 5 milênios. A construção utilizou 200.000 toneladas de pedra, incluindo 97 pedras decoradas com arte megalítica e espiral. O teto da câmara permanece seco há milhares de anos, demonstrando engenharia avançada de drenagem. Durante a construção, os arquitetos neolíticos precisaram calcular exatamente a posição do Sol no futuro, compensando mudanças na órbita terrestre. Escavações revelaram que o sítio era sagrado muito antes da construção do túmulo principal. Por que nossos ancestrais investiram tanto esforço em criar um calendário solar tão preciso? E como conseguiram conhecimentos astronômicos tão sofisticados na Idade da Pedra? Nas colinas acima de Cusco, esta fortaleza inca desafia todas as leis da engenharia antiga. As 3 muralhas em zigue-zague são construídas com blocos de calcário que pesam entre 90 e 125 toneladas cada um. A maior pedra mede 8,5 metros de altura e pesa aproximadamente 140 toneladas. O mais impressionante, não há espaço nem para uma folha de papel entre as pedras, que se encaixam com precisão absoluta sem qualquer tipo de argamassa. Os blocos têm formas irregulares e complexas, com até 12 ângulos diferentes, mas cada um se encaixa perfeitamente com seus vizinhos. A pedreira ficava a 20 km de distância, em terreno montanhoso íngreme. Como os incas, que não conheciam a roda nem tinham animais de carga grandes, transportaram essas massas rochosas? Experimentos modernos falharam em replicar tal precisão. Cronistas espanhóis do século XVI ficaram tão impressionados que atribuíram a construção a demônios ou gigantes. O local resistiu a terremotos devastadores que destruíram construções coloniais espanholas. Durante o grande terremoto de 1950, enquanto metade de Cusco desmoronou, Sacsayhuamán permaneceu intacta. A construção levou 70 anos e envolveu 20.000 trabalhadores, segundo registros incas. Mas isso não explica a tecnologia usada para cortar e posicionar pedras com tal perfeição. Em 1987, mergulhadores descobriram uma estrutura submersa de 50 metros de comprimento na costa da ilha de Yonaguni. O monumento possui degraus, rampas, terraços e ângulos retos, que parecem impossíveis de serem naturais. A formação principal tem 25 metros de altura e inclui o que parecem ser estradas, escadarias e até mesmo um estádio. Geólogos estão divididos há décadas. É uma formação rochosa natural esculpida pela erosão ou uma estrutura artificial criada pelo homem? As camadas de arenito mostram linhas retas paralelas e ângulos de 90 graus que raramente ocorrem na natureza. Masaaki Kimura, geólogo marinho da Universidade de Ryukyu, passou 15 anos estudando o local e encontrou evidências de ferramentas, símbolos esculpidos e até mesmo uma possível face humana talhada na rocha. Se for artificial, a estrutura teria pelo menos 12.000 anos, pois foi submersa no final da última era glacial, quando o nível do mar subiu. Isso significaria que uma civilização avançada existiu no Japão muito antes do que se pensava. Críticos argumentam que as formações são resultado de processos geológicos naturais e terremotos. Mas mesmo eles admitem que certas características são difíceis de explicar, apenas pela erosão natural. O mistério permanece. Obra humana perdida ou capricho da natureza? Entre 1923 e 1951, um homem letão de 1,50 m e 45 kg chamado Edward Leeds-Kouning construiu sozinho um castelo usando 1.100 toneladas de coral rochoso na Flórida. Trabalhando apenas à noite e sozinho, ele cortou, transportou e ergueu blocos de até 30 toneladas sem equipamento pesado visível. O portão principal de 9 toneladas gira perfeitamente equilibrado com o toque de um dedo.
A torre de 3 andares contém blocos de 58 toneladas, empilhados com precisão milimétrica. Ledskalnin afirmava conhecer os segredos das pirâmides e dizia ter descoberto como trabalhar com a natureza. Vizinhos nunca o viram usando guindastes ou caminhões. Apenas algumas roldanas, cordas e ferramentas caseiras. Quando questionado por seus métodos, respondia misteriosamente que entendia as leis do peso e da alavancagem. Em 1936, ele moveu toda a estrutura 16 km para o sul, em uma única noite, usando apenas um caminhão emprestado. Ninguém sabe como carregou e descarregou os blocos massivos. Teorias incluem levitação magnética, conhecimento de frequências sonoras ou técnicas de construção perdidas. Engenheiros modernos que visitaram o local admitem não conseguirem explicar como uma única pessoa poderia realizar tal feito. Ledskalnin morreu em 1951, levando seus segredos para o túmulo, deixando apenas pistas crípticas em textos sobre magnetismo e astronomia. Escavada na rocha vulcânica macia da Capadócia, Derinkuyu é a maior cidade subterrânea conhecida no mundo. Com 18 andares descendo até 85 metros de profundidade, abrigava até 20 mil pessoas com seus animais por períodos prolongados. A cidade possui 600 entradas na superfície, mas apenas uma era conhecida até 1963, quando um morador descobriu um túnel atrás de uma parede em sua casa. O complexo inclui estábulos, refeitórios, igrejas, adegas, armazéns de comida e até mesmo uma escola. O sistema de ventilação é a verdadeira obra-prima. 52 poços de ventilação garantem ar fresco em todos os níveis, alguns descendo até o lençol freático. A engenharia é tão sofisticada que a temperatura permanece constante em 13 graus Celsius o ano todo. Corredores estreitos podiam ser bloqueados por pedras circulares de até meia tonelada, transformando a cidade em uma fortaleza impenetrável. Túneis conectam Derinkuyu e a outras cidades subterrâneas, criando uma rede de 200 quilômetros. A construção começou no século VII ou VIII a.C., mas pode ser muito mais antiga. Hititas, frígios, persas, romanos e bizantinos expandiram o complexo ao longo de séculos. A pergunta permanece: como povos antigos escavaram tal estrutura com ferramentas primitivas? E como projetaram um sistema de ventilação que funciona perfeitamente há mais de 1000 anos? Erguendo-se 2.810 metros acima do nível do mar, o Monte Roraima é um tepui, mesa, com paredes verticais de até 400 metros e topo plano de 31 km². Formado há 2 bilhões de anos, é uma das formações geológicas mais antigas da Terra. O topo isolado criou um mundo perdido real, com 30% das espécies sendo endêmicas, encontradas apenas ali. Plantas carnívoras gigantes, rãs sem membranas e lagartos únicos evoluíram isoladamente por milhões de anos. As rochas negras e os cristais de quartzo criam paisagens alienígenas que inspiraram Arthur Conan Doyle a escrever O Mundo Perdido em 1912. O clima no topo é único. Chove quase todos os dias, criando cachoeiras que despencam das bordas rochosas. O Vilcuquenã forma a Angel Falls, da Venezuela, a cachoeira mais alta do mundo, com 979 metros. Geólogos encontraram fósseis de vida primitiva nas rochas, incluindo algumas das primeiras formas de vida fotossintética do planeta. As paredes verticais são compostas de arenito quartzítico extremamente resistente, resultado de antigos oceanos que cobriram a região. Tribos indígenas Pemon e Capão consideram o monte sagrado, lar dos espíritos ancestrais. Para eles, Roraima é a árvore da vida que deu origem a todos os frutos e tubérculos do mundo. A escalada até o topo leva vários dias e exige equipamento técnico, tornando um dos lugares mais isolados e preservados do planeta. No deserto mais seco do mundo, a civilização Nazca criou mais de 800 linhas e 70 desenhos gigantes entre 500 a.C. e 500 d.C. O colibri mede 93 metros, a aranha 47 metros, e algumas linhas se estendem por 65 quilômetros. Foram feitas removendo pedras escuras da superfície, revelando solo claro. A precisão é impressionante. Linhas de 30 centímetros mantêm direção perfeita por quilômetros. Como uma civilização sem voo conseguiu criar desenhos só visíveis de 300 metros de altura? Maria Rich descobriu que muitas linhas apontam para estrelas importantes. O geoglifo da aranha corresponde à constelação de Órion. Teorias incluem calendário astronômico, mapa de água subterrânea ou pistas sagradas.
Experimentos com balões primitivos mostraram que voos eram possíveis, mas não explicam o propósito nem a precisão em escala tão grande. A plataforma contém os 3 maiores blocos já usados na construção, os trilitons. Cada um pesa 800 toneladas, mede 19 metros de comprimento e foi erguido a 7 metros de altura. Na pedreira permanece a Pedra do Sul, com 1.000 toneladas, e outra de 1.650 toneladas descoberta em 2014. Os blocos se encaixam perfeitamente, sem argamassa. Guindastes de 1.200 toneladas seriam necessários hoje. Os romanos construíram sobre fundações muito mais antigas, possivelmente fenícias. Algumas pedras têm marcas que não correspondem à tecnologia romana conhecida. Inscrições babilônicas mencionam Baalbek há 4.000 anos, muito antes dos romanos chegarem. O maior monumento budista do mundo, construído entre 750 e 850 d.C., como mandala tridimensional, possui 2.672 painéis em relevo e 504 estátuas de Buda em 9 plataformas. Foi construído sem argamassa, apenas em encaixes perfeitos entre 55.000 metros cúbicos de pedra. Resistiu 1.000 anos a terremoto e vulcões. Por volta de 1100, foi abandonado e engolido pela selva até 1814. O sistema de drenagem funciona perfeitamente. A base escondida contém 160 painéis adicionais, cobertos propositalmente por razões desconhecidas. A estrutura representa o cosmo budista. Base simboliza o mundo dos desejos, plataformas quadradas, o mundo das formas, circulares, o mundo sem formas. Peregrinos caminham 5 km em espiral até o topo, numa jornada espiritual. Mais de 3.000 pedras megalíticas erguidas entre 4.500 e 3.300 a.C. formam fileiras por 4 km. A maior mede 6,5 metros de altura e pesa 18 toneladas. As fileiras começam pequenas no leste e aumentam para o oeste. Algumas vieram de pedreiras a 10 quilômetros. Estudos sugerem correlações astronômicas com Lua e Sol. Alexander Thom propôs que era observatório neolítico. Outras teorias, calendário agrícola, local cerimonial ou mapa territorial. Durante séculos, pedras foram removidas para a construção. Escavações revelaram que muitas foram reerguidas várias vezes por diferentes culturas. O propósito original permanece mistério da arqueologia europeia. Tradição local diz que são soldados romanos petrificados pelo Papa São Cornélio. Serpente de terra de 411 metros em Ohio, construída pela cultura Fort Ancient entre 1000 e 1200 d.C. Mede 1,5 metro de altura, representa a serpente com boca engumindo o ovo ou sol. Exigiu milhares de toneladas de terra sem ferramentas metálicas. A curva segue proporções matemáticas de Fibonacci. A cabeça aponta para o pôr do sol do solstício de verão. Curvas correspondem a posições lunares. É o maior efígie mount da América do Norte. Foi construído sobre estruturas da cultura Adena de 800 a.C. a 100 d.C. Para tribos nativas, serpente representa a renovação e conexão entre mundos. Lidar revelou complexidade interna com diferentes camadas. Durante eclipses, a sombra cria efeitos dramáticos, sugerindo função cerimonial astronômica sofisticada. Capital do Império Vijayanagara, com ruínas que desafiam compreensão sobre metalurgia antiga. O complexo Vitala possui 56 pilares musicais de granito que produzem notas distintas quando tocados. Cada pilar ressoa em frequência diferente, criando escalas completas. O granito foi tratado com técnicas desconhecidas para alterar propriedades acústicas. O templo Kailasanatha foi esculpido de uma rocha única. Detalhes incluindo correntes móveis, rodas giratórias e esculturas delicadas como renda. A Charred Stone tem rodas que realmente giram. Lotus Palace possui refrigeração natural. Aquedutos levavam água por quilômetros. Mercadores comparavam a cidade a Roma. Destruída em 1565, mas muitos templos foram danificados em pontos estruturais específicos, sugerindo conhecimento de engenharia pelos invasores. Em Ellora, artesãos escavaram uma rocha basáltica entre 757 e 783 d.C. para criar templo completo de cima para baixo.
removeram 200 mil toneladas de rocha, peso de 40 mil elefantes. Mede 50 por 90 por 30 metros, 2 vezes maior que o Partenon. Não foi construído, mas esculpido como obra tridimensional. Inclui pátios, galerias, torre principal e elefantes em tamanho real. Pilares têm esculturas detalhadas de deuses e cenas mitológicas. A precisão estrutural é impressionante. Autossustentável, sem rachaduras depois de 1.200 anos. H.H. Cole escreveu em 1873. Impossível conceber que tal obra tenha sido executada por meios comuns. Teria levado 150 anos com métodos convencionais, mas inscrições sugerem conclusão em 18 anos. Como conseguiram tal velocidade sabendo que cada erro seria irreversível? Essas construções provam que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que imaginávamos. Cada pedra é impossível de mover, cada alinhamento perfeito com as estrelas, cada técnica perdida no tempo nos obriga a questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Será que realmente entendemos nossa própria história? Deixe sua opinião nos comentários.